Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Basílica de São Pedro, audiência geral com o Papa Leão XIV. Com vocês nesta quarta-feira, 19 de agosto de 2026, Poliana Ferreira e Jackson Erpen. Bom dia, Poliana. Bom dia, Jackson. Bom dia a todos. Em nome do Dicastério para a Comunicação, saúdo as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular EWTN Rádio TV, de Portugal, Rádio Amparo em Lisboa, do Brasil, Sistema Canção Nova de Comunicação, Rádio Canção Nova em Curitiba, Rede Imaculada São Bernardo do Campo, Web TV Tropicana, Rádio Aliança em Porto Alegre, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Santana FM 91.3 em Coari, no Amazonas, Rádio Exclusiva FM em Pompéu, Minas Gerais, Rádio Amar e Servir da Companhia de Jesus, Rádio Rita em Goiás, Rádio Caiari em Porto Velho e Ariquemes. Do continente africano, Rádio Jubilar São Tomé e Príncipe, Rádio Sem Fronteiras Utu em Pemba, Moçambique e Rádio Encontro em Nampula, também Moçambique. Santo Padre que se posiciona diante da sua sédia e agora com a sua bênção e o sinal da cruz dá início, então, à audiência geral desta quarta-feira. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Agora a leitura nas diversas línguas, vou começar pelo italiano, Colossenses capítulo 3, versículos 16 a 17. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Parola di Dio. Depois do italiano, segue agora a leitura em francês. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Depois do francês, segue agora a leitura em inglês. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another in all wisdom, and as you sing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. The word of the Lord. Na sequência das línguas oficiais da audiência geral, agora a leitura em alemão. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander, singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wort des lebendigen Gottes. Segue agora a leitura em espanhol.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. Palavra de Deus. Segue agora a leitura em chinês. 恭读圣保禄宗徒致哥罗森人书，弟兄们，要让基督的话充分地存在你们内，以各种智慧彼此教导规劝，以圣咏、诗词和属神的歌曲，在你们心内怀着感恩之情，歌颂天主。你们无论做什么，在言语上或在行为上，一切都该因主耶稣的名而做，借着他感谢天主圣父。以上是天主的圣训。 Depois do chinês, agora a leitura em português. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo que o fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Palavra do Senhor. Depois do português, agora a leitura em árabe. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كولوسي. لتنزل فيكم كلمة المسيح وافرة، لتعلموا بعضكم بعضا وتتبادلوا النصيحة بكل حكمة. رتلوا لله من صميم قلوبكم شاكرين بمزامير وتسبيح وأناشيد روحية. ومهما يكن لكم من قول أو فعل فليكن باسم الرب يسوع تشكرون به الله الآب. كلام الرب. E por fim, antes da catequese do Santo Padre, a leitura em polonês. Z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto Słowo Boże. E agora nos preparemos para ouvir a catequese do Santo Padre, hoje que terá por tema a música sacra dentro do ciclo de catequese sobre os documentos do Concílio Vaticano II. Queridos irmãos e irmãs, o sexto capítulo da Constituição Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II é dedicado à música sacra. Ela afirma: a tradição musical da Igreja é um tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene e especifica: a música sacra será, por isso, tanto mais santa quanto mais intimamente unida estiver a ação litúrgica, quer como expressão delicada da oração, quer como fator de comunhão, quer como elemento de maior solenidade
nas funções sagradas. Encontramos aqui o cerne do ensinamento conciliar, que confirma e aprofunda a função ministerial da música na liturgia. Já destacada por São Pio X no motu próprio Inter Solicitudinis, e a música, de fato, faz parte da ação litúrgica, não é mera decoração da celebração. Na liturgia, cantar e tocar significa rezar, sintonizando o próprio coração com o das irmãs e dos irmãos e com Deus, na participação ativa no mistério celebrado. Em particular, a música expressa a dimensão afetiva da oração, como afirma Santo Agostinho. Cantare amantis est, ou seja, cantar é próprio de quem ama. Isso é muito importante, porque ajuda a abrir o coração à ação de Deus na graça e a deixar-se moldar por ela. Além disso, o canto favorece a comunhão. Por meio da sinfonia das vozes, contribui para a união dos espíritos, superando as diferenças entre as pessoas e reunindo todos no louvor a Deus. Torna-se assim uma epifania da Igreja, uma manifestação tangível da comunhão que pertence à sua própria natureza. Da profunda importância teológica do canto sacro, enquanto parte integrante da ação litúrgica, decorrem algumas exigências. Uma primeira é que, para além das modas ou das sensibilidades particulares dos autores, este deve corresponder a todos os níveis ao que é mais adequado para o momento celebrativo. A forma, por sua vez, especialmente no seu aspecto melódico, deve ser simultaneamente nobre e simples, de elevada qualidade musical e de fácil execução, sobretudo quando se destina a ser cantada por toda a Assembleia. Pela mesma razão, o Concílio recomenda que também os textos sejam adequados, profundos e, ao mesmo tempo, de fácil compreensão, inspirados principalmente na Sagrada Escritura, nos livros litúrgicos e na tradição espiritual da Igreja. É necessário velar por isso para que se mantenha viva e cresça a dinâmica expressa no antigo princípio, lex orandi, lex credendi, ou seja, a lei da oração é também a lei da fé. Sacrosanctum Concilium dedica um amplo espaço ao tema da participação ativa dos fiéis. Essa deve ser entendida a partir de uma maior consciência do mistério que é celebrado e da sua relação com a vida cotidiana. Num espírito de constante conversão que deve caracterizar a vida de todos os fiéis. Quanto à forma concreta como tal se pode concretizar por meio do papel específico da música sacra, a Constituição oferece uma resposta clara. Promovam-se as aclamações dos fiéis, as respostas, a salmodia, as antífonas, os cânticos e um silêncio sagrado. E exorta cada um, ministro ou fiel, a fazer tudo e só o que é de sua competência, segundo a natureza do rito e as leis litúrgicas, num equilíbrio harmonioso entre os diversos ministérios, as várias intervenções e os momentos de silêncio. O concílio atribui ainda grande valor ao canto gregoriano, sem, no entanto, excluir da celebração outros gêneros de música sacra.
É também dada especial atenção ao órgão de tubos, enquanto a utilização de outros instrumentos é permitida, contanto que esses instrumentos estejam adaptados, ou seja, adaptáveis ao uso sacro, não desdigam da dignidade do templo e favoreçam realmente a edificação dos fiéis. Um tema caro à reforma conciliar é o da inculturação, também no domínio da música sacra. Salientam-se em particular, no que diz respeito às tradições musicais das diversas culturas, a importância de as ter seriamente em conta, como parte da vida religiosa e social das pessoas. Recomenda-se, portanto, por um lado, implementar em todos uma adequada educação do senso religioso e, por outro, na medida do possível, promover a música tradicional desses povos nas escolas e nas ações sagradas. No contexto litúrgico, é reconhecida uma função especial à escola cantorum, instrumento pastoral, cuja promoção se recomenda, com a missão de velar pela execução correta das suas partes, de acordo com os vários gêneros de canto, e favorecer a participação ativa dos fiéis no canto. Para tal, o compositor de música sacra é chamado a conhecer e a preservar o patrimônio musical da Igreja, deixando-se inspirar por ela para dar vida a novas composições ao serviço da liturgia, no respeito pela sensibilidade contemporânea e pelas diversas tradições culturais, de modo a purificar o culto de dispersões de estilos, das formas descuidadas de expressão, de músicas e textos descuradas e pouco conformes com a grandeza do ato que se celebra, para assegurar dignidade e singeleza das formas da música litúrgica. Por todas essas razões, os padres conciliares recomendam que se promova a formação e a prática da música sacra nos seminários, noviciados e casas de estudos religiosos de ambos os sexos, bem como noutros institutos e escolas católicas, e que se assegure aos músicos e cantores uma sólida formação litúrgica. Queridos irmãos e irmãs, os padres da Igreja atribuíram grande importância ao canto litúrgico, símbolo da comunhão eclesial. Por isso, podemos concluir com essas belas palavras de Santo Inácio de Antioquia. E vós, cada um, tornai-vos o coro, para que, sendo harmoniosos em concordância, tomando o tom cromático na unidade de Deus, vós canteis em uníssono ao Pai, através de Jesus Cristo, para que tanto vos ouça como entenda que sois membros do Filho dele por meio daquelas coisas que fazeis bem. Essa catequese do Papa Leão XIV, na audiência geral dessa quarta-feira, 19 de agosto de 2026, quando falou da música sacra, dentro da sua série de catequeses sobre os documentos do Concílio Vaticano II, Papa que tem falado sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium, desde a audiência geral de 20 de maio do corrente. Essa, portanto, foi a sexta catequese sobre a Constituição do Sacrosanctum Concilium. Agora, temos o resumo da catequese nas diversas línguas, a começar pela língua francesa. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père.
Irmãos e irmãs, o 6º capítulo da Constituição, Sacrosanctum Concilium, é dedicado à música sacra, parte integrante da ação litúrgica. Na liturgia, cantar e tocar significam rezar, harmonizar o coração com o dos irmãos e irmãs e com Deus, em participação ativa no mistério que se celebra. A música expressa a dimensão afetiva da oração. Além disso, o canto fomenta a comunhão. Os textos musicais devem ser inspirados na Sagrada Escritura, nos livros litúrgicos e na tradição espiritual da Igreja. A Sacrosanctum Concilium dedica um espaço considerável ao tema da participação ativa dos fiéis. Outro tema caro à Reforma Conciliar é o da inculturação no âmbito da música sacra. A Schola Cantorum é um instrumento pastoral que deve ser incentivado para promover a participação ativa dos fiéis por meio do canto. Os padres conciliares recomendam a promoção da formação e da prática da música sacra em casas de formação religiosa, bem como em instituições católicas. Músicos e cantores devem também ter garantida uma sólida formação litúrgica. O canto litúrgico é o símbolo da comunhão eclesial. E agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Saluto cordialmente fedeli di lingua francese, in particolare i pellegrini provenienti dal Burkina Faso e dalla Costa d'Avorio. Fratelli e sorelle, possa la partecipazione attiva dei fedeli attraverso il canto liturgico rafforzare i legami d'amore e di unità nel popolo di Dio ed essere segno di comunione ecclesiale. Dio vi benedica. Agora temos a tradução de suas palavras. Saúdo cordialmente os fiéis de língua francesa, em particular os peregrinos provenientes de Burkina Faso e da Costa do Marfim. Irmãos e irmãs, que a participação ativa dos fiéis, por meio do canto litúrgico, possa fortalecer os laços de amor e unidade entre o povo de Deus e seja um sinal de comunhão eclesial. Que Deus vos abençoe. Essa então é a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa, em particular aos grupos provenientes de Burkina Faso e da Costa do Marfim. Agora passamos ao resumo da catequese em inglês. Temos esse aviso, essa introdução, que é comum a todas as línguas, e depois será o próprio Santo Padre a fazer, então, o resumo em inglês de sua catequese na audiência geral desta quarta-feira. Depois da saudação aos peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, agora teremos o resumo da catequese em alemão, recordando que essa é a audiência de número 24 deste ano de 2026 e a 60ª do pontificado do Papa Leão XIV. Hoje estão presentes na Basílica de São Pedro cerca de 5.000 fiéis que foram despedidos, então encaminhados à Prefeitura da Casa Pontifícia. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Recordamos que na catequese de 12 de agosto, o Santo Padre falou sobre o ano litúrgico. Caríssimos irmãos e irmãs, a Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium enfatiza que o canto sagrado
intimamente unido com o texto, constitui parte necessário integrante da liturgia solene. A música, em particular, expressa a dimensão emocional da oração e, assim, ajuda a abrir o coração à ação da graça divina e a permitir-se ser moldado e transformado por ela. O canto também fomenta a comunhão. Pela harmonia de muitas vozes diferentes, contribui para a unificação das almas e, assim, ajuda a superar as divisões e a unir todos no louvor a Deus. Assim, como disse Santo Inácio de Antioquia, os fiéis devem formar um coro para que cantem juntos em harmonia, aprendam a melodia de Cristo em unidade e cantem louvores ao Pai com uma só voz por meio de Jesus Cristo. E agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. Cari fedeli di lingua tedesca, è bello ricordare che partecipando alla liturgia ci troviamo sempre anche nella comunione invisibile con tutti gli angeli e i santi e che insieme a loro possiamo cantare ad una sola voce l'inno di lode al Signore. A Lui sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Agora a tradução de suas palavras. Queridos fiéis de língua alemã, é belo recordar que, participando da liturgia, estamos sempre na comunhão invisível com todos os anjos e santos, e que, juntamente com eles, podemos cantar a uma só voz o hino de louvor ao Senhor. A Ele seja dada honra e glória, agora e para sempre. Depois do alemão, agora o resumo da catequese em espanhol. Quem faz essa introdução, que é comum a todas as línguas, a nossa colega Patrícia Inestrosa, ela que é hondurenha e é do programa de língua espanhola da Rádio Vaticano, Vatican News. Recordamos que ontem os bispos peruanos também divulgaram a oração em preparação à visita do Papa Leão XIV em novembro. Especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. E agora, ouçamos o resumo da catequese em espanhol, feito de língua espanhola, sempre presentes em grande número nas audiências gerais, em particular nessa quarta-feira, vindos da Espanha, do México e da Argentina. Agora o resumo da catequese em chinês. E pergunto então a Poliana Ferreira, que está passando um tempo aqui conosco, ela também como agostiniana, se gostaria de destacar algum aspecto em particular da catequese do Santo Padre dessa quarta-feira. Sim, eu gostaria de destacar a importância de que o Santo Padre trouxe, de que a música não é uma mera decoração da celebração, e faz parte da ação litúrgica, que cantar e tocar significa rezar, que a gente coloca nossos corações juntos com os irmãos e participa ativa do ministério celebrado, né? Exatamente, o Papa citou Santo Agostinho, que a música expressa essa dimensão afetiva da oração, né? Cantare amantes essa, ou seja, cantar é próprio de quem ama, que realmente é muito importante porque ajuda a abrir o coração, a ação de Deus na graça e deixar-se moldar por ela. O Papa insistiu ainda que justamente o canto favorece a comunhão. Agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua chinesa. 此外，圣乐也蒙召映照不同地域文化，表达各地人民的真实传统，同时弘扬普世教会的音乐宝藏。大公会议还强调扎实的礼仪培育和圣乐教育的必要性，
亲爱的弟兄姐妹们，让我们在礼仪中，在爱内合一共荣。正如安提约基亚的圣依纳爵所说的，请你们同声歌唱，借耶稣基督歌颂天主父。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, la carità di Cristo ispiri i vostri rapporti in famiglia, nella comunità e nella società. Vi benedico di cuore. Agora a tradução de suas 我 palavras. 向讲中文的人们致以诚挚的问候。 Estendo minhas cordiais saudações às pessoas de língua chinesa. Caros irmãos e irmãs, que a caridade de Cristo inspire seus relacionamentos em família, na comunidade e na sociedade. A vós abençoo de coração. Depois do chinês, agora o resumo da catequese em português com Maria Ângela Jaguraba. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuamos o ciclo de catequese sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium, do Concílio Vaticano II, focando-nos hoje na música sacra. A tradição musical da Igreja é um tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. A música sacra, com efeito, não é uma mera decoração, mas exprime a dimensão afetiva da oração, como afirma Santo Agostinho. Cantar é próprio de quem ama. A Constituição refere-se ainda à inculturação do Evangelho, através da música sacra, pedindo que se promova, na medida do possível, a música tradicional dos povos nas ações sagradas. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Sant'Agostino ha scritto: chi canta una lode non soltanto canta, ma ama colui a cui rivolge il suo canto. Facciamo del canto liturgico un'espressione del nostro amore a Dio. Vi benedico di cuore. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa. Santo Agostinho escreveu: quem canta o louvor não somente canta, mas ama aquele a quem dirige o seu canto. Façamos do canto litúrgico uma expressão do nosso amor a Deus. Abençoo-vos de coração. Essa então a saudação do Papa Leão XIV aos peregrinos de língua portuguesa, também presentes em grande número na audiência geral de hoje, destacando que quem canta o louvor não somente canta, mas ama aquele a quem dirige o seu canto. Depois do português, agora o resumo da catequese em árabe. Recordamos que a Constituição Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II destaca justamente a música sacra como um tesouro da Igreja e como parte integrante da liturgia, não como um simples elemento decorativo. O canto e a música ajudam a expressar a oração, a abrir o coração à ação de Deus e a favorecer
a participação ativa dos fiéis. O concílio ensina que a música deve estar intimamente ligada à ação litúrgica, com textos profundos, compreensíveis e inspirados, sobretudo na Sagrada Escritura, na liturgia e na tradição da Igreja. Deve ser, ao mesmo tempo, nobre, simples e adequada à participação de toda a comunidade. Sacrosanctum Concilium valoriza especialmente o canto gregoriano e o órgão de tubos, como destacado pelo Santo Padre, mas permite também outros estilos e instrumentos, quando forem apropriados ao culto e favorecerem a edificação dos fiéis. A reforma conciliar também valoriza a inculturação, outro aspecto destacado pelo Santo Padre em sua catequese, reconhecendo as tradições musicais dos diferentes povos, a atuação da Escola Cantorum e a formação adequada de músicos, cantores, seminaristas e religiosos. O compositor da música sacra é chamado a conhecer e preservar o patrimônio musical da Igreja, criando novas obras que respeitem tanto a tradição quanto as sensibilidades culturais contemporâneas. Assim, a música litúrgica permanece a serviço da oração, da dignidade da celebração e da unidade da Igreja, tornando-se um verdadeiro sinal da comunhão dos fiéis em Cristo. Sempre recordando que a Sacrosanctum Concilium, que é a Constituição do Concílio Vaticano sobre a Sagrada Liturgia, destaca a liturgia como o lugar privilegiado do encontro entre Deus e seu povo. E agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua árabe. Saluto ai fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano. La musica liturgica è uno strumento preziosissimo mediante il quale svolgiamo il servizio di lode a Dio ed esprimiamo la gioia della vita nuova in Cristo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Agora, a tradução de suas palavras. Saúdo os fiéis de língua árabe, em particular aqueles provenientes do Líbano. A música litúrgica é um instrumento preciosíssimo por meio do qual realizamos o serviço de louvor a Deus e expressamos a alegria da nova vida em Cristo. Que o Senhor vos abençoe a todos e vos proteja sempre de todo o mal. Agora chegamos ao resumo da catequese em polonês. Recordamos que nesse período de verão, agosto é um período de férias ainda na Europa, com altas temperaturas, então as audiências gerais estão sendo realizadas dentro da Basílica de São Pedro. Essa é a terceira audiência, então, geral no mês de agosto, que está sendo realizada na Basílica. Tivemos abaixamento, graças a Deus, nas temperaturas nesses dias. Hoje chegará ao máximo a 34 graus. Nesse momento, a temperatura está por volta dos 31 graus. Mas você que acompanhou a transmissão desde o início, pôde ver o Santo Padre entrando pela nave central da Basílica e saudando agora, então, os fiéis que estavam posicionados do lado direito. Quando ele sai, saúda, então, os do lado esquerdo, tentando sempre saudar a cada um, apertando a mão de cada um, sempre, em particular, Poliana, você que esteve na audiência na semana passada e teve um contato especial com o Santo Padre, podendo presenteá-lo também com um pequeno livro.
Sim, semana passada eu fui à audiência, tive a graça de ter a oportunidade de fazer o bate-a-mano, que significa ter um momento, alguns segundos, conversando com o Papa, com o Santo Padre, e foi um momento muito especial. Eu levei um diário com a primeira regra agostiniana, que é Ante omnia fratres carissimi, que significa, antes de tudo, amemos os nossos irmãos. E ele ficou muito feliz como agostiniano, e foi muito especial. Saluto cordialmente i polacchi. Il 23 agosto si celebra la giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo. In quel giorno, nella liturgia, viene ricordato Władysław Findzisz, sacerdote e primo polacco beatificato come martire delle persecuzioni comuniste. Durante il Concilio Vaticano II, egli ne sosteneva spiritualmente i lavori, coinvolgendo i fedeli nell'opera conciliare di bontà, con atti di carità e di rinnovamento morale. La sua testimonianza ci ricordi che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene. A tutti la mia benedizione. Agora a tradução de suas palavras. Saúdo cordialmente os poloneses. No dia 23 de agosto, celebra-se o Dia Europeu da Memória das Vítimas do Stalinismo e do Nazismo. Naquele dia, na liturgia, é recordado Władysław Findzisz, sacerdote e primeiro polonês beatificado como mártir da perseguição comunista. Durante o Concílio do Vaticano II, ele apoiou espiritualmente os trabalhos, envolvendo os fiéis na obra conciliar de bondade, com obras de caridade e renovação moral. Que o seu testemunho nos recorde que a civilização do amor se constrói perdoando e vencendo o mal com o bem. A todos a minha bênção. Os poloneses também sempre presentes em grande número, quer nas audiências gerais das quartas-feiras, como também no Ângelus Dominical. E agora teremos a saudação do Santo Padre, então, aos peregrinos de língua italiana. Recordando que entre os presentes na audiência de hoje temos os participantes do capítulo geral das Irmãs Filhas da Divina Providência e também dos frades menores capuchinhos. Também há muitos freis capuchinhos brasileiros participando, então, do capítulo geral. Dou as cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. In particolare saluto le suore figlie della Divina Providenza. Em particular, saúdo as irmãs filhas da Divina Providência, reunidas para o seu capítulo geral, e as encorajo a reavivar a chama da caridade que caracterizou a vida da fundadora, a venerável Madre Helena Bettini. Saúdo também os fiéis das paróquias de Macchia Valforte, I fedeli delle parrocchie di Macchia Valfortore, Castello di Godego, e quelli dell'unità pastorale e aqueles da unidade pastoral de Ponterânica, bem como o coro Serpedi de Sinai. Convido a todos a testemunharem com alegria o amor de Cristo por toda a criatura. Meu pensamento, por fim, se dirige aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Desejo dirigir a cada um o convite a sempre cultivar em si mesmo uma autêntica consciência de paz. Tenho a sincera consciência de que a paz é um bem precioso e grandioso.
e que é necessário um compromisso forte e constante para alcançá-la, seguindo com honestidade e verdade os caminhos que a constroem e a confirmam na sociedade. A todos a minha bênção. E agora nos preparemos para cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção do Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal. Os aplausos, então, dos mais de 5.000 fiéis presentes na Basílica de São Pedro para a audiência geral desta quarta-feira com o Papa Leão XIV, que no final saudou, então, as Irmãs Filhas da Divina Providência, essas sim reunidas no seu capítulo geral, e também um grupo muito grande de frades menores capuchinhos. Agora o Santo Padre saudará alguns dos fiéis presentes. Destaque então também para esse grande grupo vindo do Líbano, recordando então as palavras de Santo Inácio de Antioquia, citadas pelo Papa ao final de sua catequese. E vós, cada um, tornai-vos o coro para que, sendo harmonioso em concordância, tomando tom cromático na unidade de Deus, vós canteis em uníssono ao Pai, por meio de Jesus Cristo, para que tanto vos ouça como entenda que sois membros do Filho dele, através daquelas coisas que fazeis bem. Poliana, esse momento que você participou exatamente na semana passada, temos também um grupo bem grande de recém-casados, momento sempre de muita emoção para os fiéis que conseguem ter essa proximidade com o Santo Padre. Jackson, realmente um momento de muita emoção. Esse é o chamado bate-a-mano, na qual o Santo Padre vai e conversa um pouquinho, aperta a mão e escuta durante alguns segundos o que você tem a dizer. Mas realmente é de muita emoção. Era perceptível também essa emoção, inclusive algumas pessoas choravam, né, quando o Santo Padre estava entrando pela corredor da nave central da Basílica, ia saudando todos que ele podia saudar, dar a mão, abençoava terços, abençoava livros, abençoava ícones. Também alguns sacerdotes traziam suas batinas, também eram abençoadas pelo Santo Padre. É um momento realmente que fica marcado na vida das pessoas e que fica também imortalizado. E assim nós chegamos, então, ao final da nossa transmissão nesta quarta-feira, agradecendo a todos que nos acompanharam nessa transmissão. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Poliana Ferreira e Jackson Erpen. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.